Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês e vossos familiares. Amém, graças a Deus. Vídeo curto, rápido, objetivo, para ficar registrado como um documento oficial. Hoje é dia 21 de maio de 2024 e dia 765 da grande tribulação. O anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, ok? Então, o tema é esse. E eu vou fazer um vídeo bem curtinho. Então já vamos direto ao ponto, sem enrolação, ok? Vamos ler a palavra de Deus, depois a gente compreende. Bom, antes de eu ler a palavra de Deus, vamos lá. Vocês observam aí que no ano 70, o templo de Jerusalém, ali é uma ilustração, certo? Aquele templo foi destruído mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. Vamos colocar assim, ok? E aí vocês veem aqui em cima, a carta a Tessalônica, a igreja de Tessalônica, carta aos Tessalonicenses, que Paulo envia, foi mais ou menos, segundo a tradição, entre o ano 50 e 55 depois de Cristo. Vamos colocar assim. Então, quando o apóstolo Paulo envia a carta à igreja de Tessalônica, o templo estava de pé. Depois de mais ou menos, vamos colocar assim, 15 anos depois, o templo é destruído. Então, quando Paulo envia a carta à igreja de Tessalônica, falando sobre o anticristo, o templo estava de pé. Ok? Que fique claro. Então, aqui é uma ilustração, não existia essa igrejinha também, né? Isso é só ilustração para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a ideia de anticristo, que havia de vir no templo de Deus, a própria palavra de Deus explica, ok? Mas que fique ciente na mente de vocês. Quando Paulo envia a carta, o templo estava de pé, ok? Então vamos aqui pela cronologia. Primeiro esse texto, depois outro, depois a gente termina aí falando do templo. Então vamos lá. 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios, como está escrito ali, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Qual é o templo de Deus que o anticristo vai entrar? A igreja de Corinto, a igreja de Jesus Cristo em todo o planeta Terra, ok? Agora vai ficar bem claro para vocês entenderem. Agora nós vamos, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pela palavra de Deus. Qual é o templo de Deus? Vocês, a igreja de Jesus Cristo. O templo de Jerusalém estava de pé. Então, na época, se colocando aqui, ó, na época em que existia o conceito do anticristo, a igreja de Jesus Cristo sabia perfeitamente que o anticristo iria entrar no templo de Deus. Que templo de Deus? Nós, a igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Isso é palavra de Deus. É a palavra de Deus te ensinando. Não sou eu. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o talvez, é a palavra de Deus, pura e objetiva. Agora, quando você vê as pessoas falando assim, o anticristo vai entrar lá no templo de Deus, você tem em mente, aquele templo de Jerusalém estava de pé quando a ideia de anticristo entrar no templo de Deus já existia. Eu vou ler outro verso aqui, que não está ali, mas vocês acompanham na Bíblia. Então é 2 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler de novo, e depois 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 e 5, presta atenção. O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis, o verso 5 agora, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo ensinava para a igreja que a igreja era o templo de Deus onde o anticristo ia aparecer.
não era aquele templo. Aquele templo estava de pé. O apóstolo Paulo falou, tá vendo aquele templo lá? Não tem nada a ver, não. O templo de Deus que o anticristo vai vir, sois vós. E se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus os destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O anticristo iria entrar dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então essa ideia de anticristo, a igreja de Jesus já vivia, que o anticristo ia entrar dentro da igreja de Jesus. E o templo de Jerusalém estava de pé, estava lá. A doutrina de anticristo não tem nada a ver com o templo de Jerusalém da época dos apóstolos que estava de pé, muito menos esse satanismo aí que estão fazendo lá em Jerusalém, que é uma vergonha, você sabe, é uma vergonha. Fazer um templo onde nem era o templo, é vergonhoso isso, mas enfim. A partir de hoje, quando você ouvir pessoas falando que o anticristo vai entrar lá no templo de Deus, lembre-se disso. São assassinos, são demônios. Essas pessoas são perversas. Essas pessoas são do Satanás. Essa é a verdade. E agora, como essas pessoas que pregam que o anticristo vai vir no templo de Deus, que é lá de Jerusalém, que não é a palavra de Deus explicando, essas pessoas são malignas. Em breve os beekeepers vão catar cada um deles, os anjos do Senhor. Palavra de Deus para vocês, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais lugares celestiais são esses? O altar. Entendeu? É guerra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Essa guerra está acontecendo agora. Apocalipse 19, 19. E vi a besta, o papado e os reis da terra, a ONU, reunidos para fazerem guerra contra aquele que está sentado ao cavalo e seu exército. Sentado ao cavalo é Jesus Cristo, o cavalo branco é a igreja de Jesus. E o exército que fala ali é o exército do reino dos céus. Somos nós. Aí, é guerra. Não tem outra palavra. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Miguel significa uma pergunta, um questionamento. Quem é como Deus? Agora está aí, para fechar esse vídeo. Jesus Cristo vem e institui o mandamento real sacerdotal. É proibido chamar sacerdote de pai. Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chamei por vosso pai, porque um só é vosso pai que está no céu. Por que Jesus Cristo institui esse mandamento? Porque ele veio e revelou o nome de Deus ao mundo. Qual? Pai. Por que Jesus Cristo institui o mandamento real sacerdotal que é proibido chamar sacerdote de pai? Porque primeiro ele revela o nome de Deus ao mundo, Pai. Quem tem o Espírito Santo clama Pai, Abba, Pai, Romanos 8, 15, 16. E para fechar, porque existia uma instituição de Deus, que Deus faz uma promessa a Abraão que seria pai de multidão de nações. O quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe. E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual o nome? Pai. E o anticristo vai querer parecer Deus. Só tem um jeito, pelo nome. O bispo de Roma, assim como Satanás. Satanás se transfigura em anjo de luz. O bispo de Roma se transfigura em pai da igreja. E a sucessão papal é a eficácia de Satanás e operação do erro. Aprender hoje? Aprenderam sim. E por esse vídeo aqui é só. A união das 12 tribos de Israel. A união das 12 tribos de Israel é missão do Exército do Reino dos Céus. E isso começa no Brasil. Por esse vídeo é só. Shalom Aleichem.